Quinta-feira Santa, Quinta-feira Maudi. O escritório noturno. O gabinete de matins e louvos, nos últimos 3 dias da Semana Santa, difere, em muitas coisas, do resto do ano. Tudo é triste, como se fosse um funeral serviço. Nada poderia expressar mais enfaticamente a dor que agora pesa no coração da nossa Santa Mãe a Igreja. Ao longo de todo o escritório de quinta, sexta e sábado, ela proíbe-se de usar essas fórmulas de alegria e esperança, com as seguintes: em todos os outros dias, ela começa o seu louvor a Deus. A domina, labia mea peris, 0 Senhor, tu abres os meus lábios, o Deus, em adjutorium meu me entende, inclinação para ajuda mina, Deus, a glória patri. No final dos salmos, canticles e responsoris, todos são levados. Assim são, da mesma forma, essas adições que agitam a alma, que têm sido gradualmente feitas, nas diferentes idades, e nada resta, mas o que é essencial para a forma do divino gabinete, salmos, lições e cânticos expressivos da dor. Cada hora canônica termina com o Salmo Miserere, e com uma comemoração da morte e cruz do nosso Redentor. O nome de Tenebrae foi dado aos matins e laudes dos últimos 3 dias da Semana Santa, porque este escritório costumava ser celebrado durante a noite, e mesmo quando a hora era antecipada, o nome de Tenebrae foi mantido por outra razão, nomeadamente, que começou com a luz do dia, mas terminou depois do sol se ter posto. Há uma cerimônia impressionante, peculiar a este escritório, que tende a perpetuar o seu nome. Há lugar no santuário, perto do altar, um grande castiçal triangular, segurando 15 velas. Estas velas, e as 6 que estão no altar, são de cera amarela, como no escritório dos mortos. No final de cada salmo ou canticle, uma destas 15 velas é extinta, mas o que é colocado no topo do triângulo, é deixado iluminado. Durante o canto do beneditino, em laudes, as 6 velas no altar também são apagadas. Em seguida, o mestre de cerimônias pega na vela acesa do triângulo, e segura sobre o altar, enquanto o coro repete o antífon após o canticle. Depois disso, ela esconde atrás do altar durante a recitação do Miserere e da oração, que segue o salmo. Assim que esta oração termina, faz-se um barulho com as bancadas do coro, que continua até que a vela seja trazida por detrás do altar, e mostra, pela sua luz, que o escritório de Tenebrae acabou. Vamos agora estudar o significado destas cerimônias. A glória do Filho de Deus foi obscurecida, e, digamos, eclipsada pelos ignomínios que ele suportou durante a sua paixão. Ele, a luz do mundo, poderoso na palavra e no trabalho, que, mas há alguns dias, foi proclamado rei pelos cidadãos de Jerusalém, é agora roubado de todas as suas honras. Ele é, diz Isaías, o homem das tristezas, um leproso, Isaías 53, 3-4. Ele é, diz o profeta real, um verme da terra, e nenhum homem, Salmo 21, 7. Ele é, como ele diz de si mesmo, um objeto de vergonha até para os seus próprios discípulos, pois todos eles estão escandalizados nele. Marcos 14 e 27, e abandonam-no. Sim, até Pedro protesta que ele nunca o conheceu. Esta deserção por parte dos seus apóstolos e discípulos é expressa pelas velas que são apagadas, uma após a outra, não só no triângulo, mas no próprio altar. Mas Jesus, a nossa luz, embora desprezada e escondida, não se extingue. Isto é sinalizado pela vela que é momentaneamente colocada no altar, calcula o nosso Redentor sofrendo e morrendo no Calvário. Para expressar o seu enterro, a vela esconde-se atrás do altar, a sua luz desaparece. Ouve-se um ruído confuso na casa de Deus, onde tudo está agora na escuridão. Este ruído e a escuridão expressam as convulsões da natureza. Quando Jesus expirou na cruz, a terra tremeu, as rochas foram divididas, os mortos surgiram dos seus túmulos. Mas a vela reaparece subitamente, sua luz é tão justo como sempre, o barulho é silenciado, e a homenagem é dada ao conquistador da morte. Igual. Amanhã. Este é o primeiro dia das azimes, ou festa do pão sem derrotas. Ao pôr do sol, os judeus devem comer o paxim em Jerusalém. Jesus ainda está em Betânia, mas ele regressará à cidade antes da hora para o jantar paschal. A lei comanda isto, e, até que ele tenha revogado a lei pelo derramamento do seu sangue, ele deseja observar as suas leis. Ele envia, portanto, 2 dos seus discípulos para preparar tudo para o paxim, sem, no entanto, dizer-lhes o grande mistério, com o qual é terminar. Nós que sabemos, e que foi nesta última ceia que foi instituído o sacramento da Eucaristia,
podemos entender por que Jesus envia Pedro e João, em preferência a qualquer um dos outros discípulos, para preparar o que é necessário. Lucas 22:8, Pedro, que foi o primeiro a confessar a divindade de Jesus, representa a fé, e João, que se apoiou no peito do homem-Deus, representa o amor. O mistério, que será instituída na ceia desta noite, é revelado ao amor pela fé. É isso que Jesus nos faria aprender com a sua escolha dos dois apóstolos, mas eles próprios não veem a intenção do seu mestre. Jesus, que sabia de todas as coisas, diz-lhes por que sinal estão a conhecer a casa, que ele pretende honrar com a sua presença. Eles têm apenas para seguir um homem, a quem verão carregando um jarro de água. A casa para onde este homem vai pertence a um judeu rico, que reconhece Jesus como o Messias. Os dois apóstolos informam-no dos desejos do seu mestre, e imediatamente coloca à sua disposição um quarto grande e ricamente mobilado. Era apropriado que o lugar, onde o mistério mais a gosto deveria ser instituído, fosse algo acima do comum. Esta sala, onde a realidade seria substituída por todas as figuras antigas, era muito superior ao templo de Jerusalém. Nele estava a ser erguido o primeiro altar para a oferta da oblação limpa, prevista pelo profeta Malaquias 1:11, foi para iniciar o sacerdócio cristão, nele, e finalmente, 50 dias depois, a Igreja de Cristo, reunida e visitada pelo Espírito Santo, era para dar a conhecer ao mundo, e promulgar o novo e universal pacto de Deus com os homens. Este santuário favorecido da nossa fé. Ainda é venerado no Monte Sião. Os infiéis profanaram-no pela sua falsa adoração, pois até eles olham para ele como um lugar sagrado, mas como se a providência divina, que misericordiosamente nos preservasse tantos vestígios do nosso Redentor, nos daria um cero dos melhores dias que virão. Este venerável santuário foi recentemente aberto a vários sacerdotes da Igreja, e até lhes foi permitido oferecer o santo sacrifício no mesmo lugar onde a Eucaristia foi instituída. Durante o dia, Jesus entrou em Jerusalém, com o resto dos seus discípulos, encontrou todas as coisas preparadas. O Cordeiro Paschal, depois de ter sido apresentado pela primeira vez no templo, foi levado para casa, onde Jesus está para celebrar a ceia, está preparado, juntamente com a alface selvagem e o pão não lançado. Em poucas horas, o Divino Mestre e os seus discípulos estarão em volta da mesa, com as suas vigas de lombo, e estacas nas suas mãos, e, pela última vez, observarão o rito solene prescrito por Deus ao seu povo, quando partiram do Egito pela primeira vez. Igual. A missa de quinta-feira Maudi. A Igreja pretende, neste dia, renovar, de forma solene, o mistério da última ceia, para o próprio Senhor, nesta ocasião da instituição do Santíssimo Sacramento, dito aos bisapóstolos: faça isto para uma comemoração de mim. Jesus está na câmara da ceia, onde o Cordeiro Paschal deve ser comido. Todos os apóstolos estão com ele, Judas também está lá, mas o seu crime não é conhecido pelo resto. Jesus aproxima-se da mesa, na qual o cordeiro é servido. Os seus discípulos estão à sua volta. As cerimônias prescritas por Deus a Moisés são religiosamente observadas. No início do repasto, Jesus fala estas palavras aos seus apóstolos: com o desejo desejei comer este paste contigo, antes de sofrer. Lucas 22:15. Ao dizer isto, ele não insinua que o paste deste ano é intrinsecamente melhor do que aqueles que o precederam, mas que lhe é mais caro, na medida em que é dar origem à instituição do novo paste, que ele preparou para a humanidade, e que agora vai dar-lhes como seu último presente, pois, como diz São João, tendo amado o seu próprio que estava no mundo, amou-os até ao fim. João 13:1. Durante o repasto, Jesus, que lê o coração de todos os homens, proferia estas palavras, que causam grande consternação entre os discípulos: Amém, eu digo-vos, que um de vós está prestes a trair-me. Aquele que mergulhar a mão comigo no prato, vai trair-me. Mateus 26:21,23. A tristeza, com a qual fala, é suficiente para suavizar qualquer coração. Judas, que conhece a bondade do seu mestre, sente que implica um perdão misericordioso, se quiser, mas peça-o. Mas não, a paixão da avareza escravizou a sua alma, e ele, como o resto dos apóstolos, diz a Jesus: sou eu, Rabino. Jesus responde-lhe num sussurro, para não comprometer perante os seus irmãos: tu já o disses. Mas Judas não cede. Ele pretende ficar com Jesus, até chegar a hora por traí-lo. Assim, o mistério de agosto, que está a ponto de ser celebrado, deve ser insultado pela sua presença.
O repásto legal acabou. Segue-se uma festa, que volta a trazer os discípulos ao redor do seu divino mestre. Era costume no Oriente, que os hóspedes devem repousar dois e dois em sofás em volta da mesa. Estes foram fornecidos pelo discípulo, que colocou sua casa ao serviço de Jesus. João está no mesmo sofá que Jesus, para que seja fácil para ela inclinar a cabeça sobre o peito do seu mestre. Pedro está no sofá seguinte, do outro lado de Jesus, que está assim entre os dois discípulos, a quem ele tinha enviado, de manhã, para preparar o pajem, e que, como já observamos, representam a fé e o amor. Este segundo repásto é triste, em consequência de Jesus ter dito aos convidados, que um deles é um traidor. O inocente e afetuoso João está sobrecarregado com a dor, e procura consolo no coração deste querido Senhor, a quem alguém está prestes a entregar aos seus inimigos. Mas os apóstolos pouco esperam a terceira ceia. Jesus não lhes falou da sua intenção, mas tinha feito uma promessa, e iria cumpri-la antes da sua paixão. Falando, um dia, para o povo, ele tinha dito: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer deste pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei, é a minha carne para a vida do mundo. Minha carne é carne de facto, e meu sangue é realmente bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, mantém-se em mim, e eu nele. João 6:51-52, 56-57. Chegou a hora do cumprimento desta sua promessa amorosa. Mas como foi a sua carne e o seu sangue que nos prometeu, esperou até a hora do seu sacrifício. Sua paixão começou, é vendido aos seus inimigos, a sua vida já está nas suas mãos. Ele pode, de uma vez, oferecer-se em sacrifício, e dar aos seus discípulos a própria carne e sangue da vítima. Assim que o segundo repásto acabou, Jesus levanta-se subitamente, e, para espanto dos seus apóstolos, tira a sua roupa superior, cinta-se, como um servo, com uma toalha, despeja água numa bacia, e prepara-se para lavar os pés dos convidados. Era costume, no Oriente, lavar os pés, antes de participar de um banquete, foi considerado como o extremo da hospitalidade, quando o próprio mestre da casa fez este serviço ao seu convidado. Jesus está prestes a regalar os seus apóstolos com um banquete divino, ele deseja tratá-los com todas as marcas possíveis de boas-vindas e atenção. Mas nisto, como em todas as outras ações dele, há um fundo de instrução, ele ensinar-nos-ia, pelo que está agora a fazer, quão grande é a pureza, com a qual devemos abordar a mesa sagrada. Aquele que é lavado, diz ele, não precisa de cabana para lavar os pés. João 13:10. Como se dissesse, a santidade desta mesa é tal, que eles que a procuram, não só devem estar livres de pecados graves, mas devem, além disso, esforçar-se para limpar as suas almas dessas falhas menores, que vêm do contacto com o mundo, são como a poeira que cobre os pés de alguém que anda no alto caminho. Vamos explicar mais adiante, os outros ensinamentos transmitidos por esta ação de Nosso Senhor. É com Pedro, o futuro chefe da sua igreja, que Jesus começa. Os protestos do apóstolo, declara que nunca permitirá que o seu mestre se humilhasse tão baixo como este, mas é obrigado a ceder. Os outros apóstolos, que, como o próprio Pedro, estão reclinados sobre os seus sofás, recebem a mesma marca de amor. Jesus chega a cada um deles por sua vez, e lava os pés. Judas não é excluído, acaba de receber um segundo aviso do seu mestre misericordioso, para Jesus, dirigindo-se a todos os apóstolos, disse-lhes: Você está limpo, mas não todos. João 13:10. Mas a censura não produziu nenhum efeito sobre este coração endurecido. Tendo terminado de lavar os pés dos 12, Jesus retoma o seu lugar, lado a lado com João. Em seguida, tomando um pedaço do pão não lançado, que tinha permanecido mais do banquete, ele levanta os olhos para o céu, abençoa o pão, quebra-o, e distribui-o aos seus discípulos, dizendo-lhes: Levem-vos, e comam, este é o meu corpo. Mateus 26:26. Os apóstolos tomam o pão, que agora é transformado no corpo do seu divino mestre, comem, e Jesus está, agora, não só com eles, mas neles. Mas, como este mistério sagrado não é apenas o mais sagrado dos sacramentos, mas, além disso, um verdadeiro sacrifício, e como o sacrifício requer o derramamento de sangue, nosso Jesus toma a taça, e transformando o vinho em seu próprio sangue, ele passa em volta para os seus discípulos, dizendo-lhes: Beba-vos, todos, disto, pois este é o meu sangue do Novo Testamento, que deve derramar para muitos, para a remissão dos pecados.
Mateus 26, 27 a 28, os apóstolos beber do cálice sagrado. Assim, ofereceu-lhes. Quando se trata de Judas, ele também participa dele, mas ele bebe a sua própria condenação, como comeu o seu próprio julgamento, quando recebeu o pão da vida. 1 Coríntios 11, 29. Jesus, no entanto, misericordiosamente oferece ao traidor outra graça, dizendo, enquanto dá a taça aos seus discípulos, a mão dele que me traz está comigo na mesa. Lucas 22 e 21. Pedro é atingido por Jesus, assim, frequentemente aludindo ao crime, que deve ser cometido por um dos 12. Está determinado a descobrir quem é o traidor. Não se atrevendo a perguntar a Jesus, a quem está sentado, faz um sinal a João, que está do outro lado, e implora-lhe que faça palmadinhas na pergunta. João apoia-se no peito de Jesus, e diz-lhe num sussurro, Senhor, quem é? Jesus responde-lhe num tom igualmente suprimido, quem chegarei ao pão mergulhado. E tendo tomado um dos pedaços de pão que restava do repasto, ele mergulhou, e deu a Judas. Foi mais uma graça oferecida e recusada, para o evangelista acrescenta, e depois do pedaço, Satanás entrou nele. João 13 e 27, Jesus volta a dirigir-se a ele, dizendo, aquilo que tu fazes, faz rapidamente. João 13 e 27, o desgraçado então sai da sala, e define-se sobre a perpetração do seu crime. Tal é a história da última ceia, da qual celebramos o aniversário neste dia. Mas há uma circunstância do mais profundo interesse para nós, e para a qual, até agora, apenas fizemos uma alusão indireta. A instituição da Santa Eucaristia, tanto como sacramento e sacrifício, é seguida por outra, a instituição de um novo sacerdócio. Como poderia nosso Salvador ter dito, exceto que comes a carne do Filho do Homem, e bebes o seu sangue, não terás vida em ti. João 6,54, a menos que tivesse decidido estabelecer um ministério sobre a terra, pelo que renovaria, mesmo até o fim dos tempos, o grande mistério que assim nos ordena receber. Começa o dia, no cenáculo. Os 12 apóstolos são os primeiros a participar, mas observem o que ele lhes diz, façam isto para uma comemoração de mim. Lucas 22 e 19, por estas palavras, ele dá-lhes o poder de transformar o pão em seu corpo, e vinho em seu sangue, e este poder sublime será perpetuado na igreja, pela ordenação sagrada, até ao fim do mundo. Jesus continuará a operar pelo ministério dos homens mortais e pecadores, o mistério da última ceia. Enriquecendo assim a sua igreja com um único e perpétuo sacrifício, ele também nos dá os meios de nós respeitarmos, pois ele dá-nos, como prometeu, o pão do céu. Hoje, então, mantemos o aniversário, não só da instituição da Santa Eucaristia, mas também da igualmente maravilhosa instituição do sacerdócio cristão. Para oferecer aos fiéis uma expressão exterior da grandeza e da unidade desta ceia, que o nosso Salvador deu aos seus discípulos, e, através deles, a Igreja proíbe os seus sacerdotes de dizer missas privadas neste dia, exceto em casos de necessidade. Ela teria apenas um sacrifício a ser oferecido em cada igreja, na qual os outros padres devem ajudar, e receber a Santa Comunhão das mãos do celebrante. Ao aproximarem-se do altar, colocaram a roubada, o emblema do seu sacerdócio. A missa de quinta-feira de Maundy é uma das mais solenes do ano, embora a festa de Corpus Christi seja o dia para a solene homenagem ao mistério da Santa Eucaristia. Ainda assim, a igreja teria o aniversário da última ceia para ser celebrado com todo o esplendor possível. A cor das vestes é branca, como é para o dia de Natal e domingo de Páscoa. As decorações do altar e do santuário falam todos de alegria, e ainda assim, há várias cerimônias durante esta missa, que mostram que o Santo Cônjuge de Cristo não esqueceu a paixão de seu Jesus, e que esta alegria é apenas transitória. O sacerdote entona um hino angelical, a glória seja para Deus no mais alto. Mas por que a igreja nos priva, por tantas horas, da grande melodia destes doces sinos, cujas vozes nos animam durante o resto do ano? É para nós mostrar que este mundo perdeu toda a sua melodia e alegria quando seu Salvador sofreu e foi crucificado. Além disso, ela lembrar-nos-ia, como os apóstolos, que eram os arautos de Cristo, e são figurados pelos sinos, cujo toque convoca os fiéis à casa de Deus, fugiram do seu divino mestre e deixaram-no uma presa aos seus inimigos. O santo sacrifício continua como de costume, mas no momento solene da elevação do santo anfitrião e do cálice da salvação, o sino é silencioso, e, fora da igreja, não é dado ao bairro o sinal habitual da descida de Jesus sobre o altar.
Quando o tempo da Santa Comunhão está próximo, o sacerdote não dá o beijo de paz ao diácono, que, de acordo com a tradição apostólica, deve transmiti-la, pelo subdegundo, àqueles que estão prestes a comunicar. Os nossos pensamentos voltam-se para o traidor Judas, que, neste mesmo dia, profanou o sinal de amizade ao torná-lo um instrumento da morte. É por descondução por este crime, que a Igreja omite, hoje, o sinal de caridade fraterna. Seria demasiado dolorosamente lembrar-nos da hipocrisia sacrilégio. Outro rito, peculiar para hoje, é a consagração do padre a dois anfitriões durante a missa. Um deles recebe na comunhão, o outro que lhe reserva, e reverentemente coloca-lo em um cálice, que ele cobre com o véu. A razão disto é que, amanhã, a Igreja suspende o sacrifício diário. Tal é a impressão produzida pelo aniversário da morte do nosso Salvador, que a Igreja se atreve a não renovar, sobre os seus altares, a imolação que então foi oferecida no Calvário, ou melhor, a sua renovação será pela fixação de todos os seus pensamentos sobre a terrível cena daquela sexta-feira ao meio-dia. A anfitriã reservada da missa de hoje será a participação dela amanhã. Este rito é chamado de Missa da Presumptifiede, porque, nele, o padre não consagra, mas apenas recebe o anfitrião consagrado no dia anterior. Anteriormente, como vamos explicar mais aprofundadamente, o santo sacrifício não foi oferecido no sábado santo, e ainda assim a missa do Presumptifiede não foi celebrada, como foi na sexta-feira. Mas, embora a Igreja suspenda, por algumas horas, a oblação do sacrifício perpétuo, ela não faria que o seu cônjuge divino perdesse a homenagem, que lhe é devida no sacramento do seu amor. A piedade católica encontrou um meio de transformar estas horas difíceis num tributo de devoção à Santa Eucaristia. Em cada igreja é preparada uma capela ou pavilhão ricamente ornamentado, onde, após a missa de hoje, a Igreja coloca o corpo do seu Senhor Divino. Embora velados da sua visão, os fiéis irão visitá-lo neste seu lugar sagrado de descanso, pagar-lhe as suas mais humildes adorações, e apresentar-lhe as suas mais fervorosas súplicas. Se quer que o corpo reúna, lá as águias serão reunidas. Mateus 24 e 28, em todas as partes do mundo católico, um concerto de oração, mais amoroso e sincero do que em qualquer outro período do ano, será oferecido ao nosso Jesus, em reparação pelos ultrajes que sofreu, durante estas mesmas horas, dos judeus. Em torno deste túmulo antecipado, unir-se-á tanto os seus há muito tentados e fervorosos servos, como aqueles que são recentemente convertidos, ou que se preparam para a sua reconciliação. Em Roma, a estação fica na Basílica de Laterã. A Igreja Metropolitana tanto da Cidade Santa como do mundo foi merecidamente escolhida para este grande dia da reconciliação dos pecadores e da consagração do X. A função papal, no entanto, agora tem lugar no Vaticano, e, como já os estagiamos, a benção apostólica é dada pelo Pontífice Soberano a partir da logia de São Pedro. Igual. À noite, Judas deixou o cenáculo, e, lucrando com a escuridão, chegou ao lugar onde os inimigos do seu Salvador estão reunidos. Jesus vira-se então para os seus fiéis apóstolos, e diz-lhes, agora é o Filho do Homem glorificado. João 13:31. Sim, a sua paixão deve ser seguida por triunfo e glória, e a paixão já começou, pois Judas iniciou seu trabalho de traí-lo. Entretanto, os apóstolos, esquecendo-se do problema, em que tinham sido atirados por Jesus, dizendo-lhes que um dos 12 estava prestes a traí-lo, começam a disputar entre si, o que deles deveria parecer maior. Lucas 22 e 24, não esqueceram as palavras ditas por Jesus a Pedro, quando ele o fez a rocha, sobre a qual construiria a sua igreja, e aqui, na ceia, viram o seu divino mestre lavar os pés de Pedro primeiro. Por outro lado, a afetuosa familiaridade de João com Jesus, durante esta mesma ceia, fez com que alguns deles argumentassem, que aquele que era mais amado, seria muito honrado. Jesus põe fim a esta disputa, dando a estes futuros pastores da sua igreja uma lição de humildade. Haverá, é verdade, uma cabeça entre eles, mas, diz o nosso Redentor, deixo que é o maior entre vós, tornar-se como o mais jovem, e aquele que é o líder, como ele que serve. Ele pede-lhes que olhem para ele é o seu mestre, e ainda assim, diz, estou no meio de ti, como ele que serve. Lucas 22 e 26 a 27, em seguida, virando-se para Pedro, ele assim se dirige a ele, Simão, Simão. Eis que Satanás desejava ter-te, que ele pode peneirar-te como trigo. Mas eu rezei por ti,
que a tua fé não fale, e tu, sendo uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Lucas 22:31-32. Esta última entrevista é, por assim dizer, o testamento do nosso Salvador. Ele fornece à sua igreja, antes de deixá-la. Os apóstolos serão irmãos de Pedro, mas Pedro será a cabeça deles. Esta dignidade sublime deve ser reforçada pela humildade dele que aprecia, será o servo dos servos de Deus. O colégio apostólico deve ser exposto à fúria do inferno, mas só Pedro a confirmar os seus irmãos na fé. Seu ensino será sempre conformável com a verdade divina, será sempre infalível. Jesus rezou para que assim fosse. Tal oração é todo-poderoso, e, assim, a Igreja, sempre dócil à voz de Pedro, manterá para sempre a doutrina de Cristo. Jesus, depois de ter previsto o futuro da sua Igreja pelas palavras que dirigiu a Pedro, fala assim carinhosamente a todos os 11: crianças, ainda estou um pouco contigo. Ama-se um ao outro. Por isso todos os homens saberão que vós são os meus discípulos, se vós ter amor um por outro. Pedro disse-lhe: Senhor, whither goest tu? Whither I go, responde Jesus, não podes agora seguir-me, mas seguirás daqui para a frente. Porque não posso seguir-te agora. Volta a perguntar a Pedro: vou dar a minha vida por ti. Wilt tu, responde Jesus, deites a tua vida por mim? Amém, amém, digo-te, o galo não cantará, até que tu me negues 3 vezes. João 13:33-38. O amor de Pedro por Jesus tinha muito do humano sobre isso, pois não era baseado na humildade. A presunção vem do orgulho, quase sempre resulta numa queda. A fim de preparar Pedro para o seu futuro ministério do perdão, como também para nós dar uma lição útil, Deus permite que ele, que em breve seria feito príncipe dos apóstolos, caia num pecado mais grave e humilhante. Mas voltemos às instruções contidas nas últimas palavras ditas pelo nosso Jesus antes de deixar os seus discípulos. Eu sou, diz ele, o caminho, a verdade e a vida. Se me ama, fique com os meus mandamentos. Vou pedir ao Pai, e ele lhe dará outro Paraclete. Não vos deixarei órfãos. Eu vou ter contigo. Paz que deixo convosco, a minha paz que vos dou, não como o mundo dá, eu dou-vos. Não deixe o seu coração ser perturbado, nem deixe que tenha medo. Se me amasses, de facto ficarias contente, porque eu vou ter com o Pai. Não vou falar muitas coisas contigo, pelo que o príncipe deste mundo vem aí, e em mim ele não tem nada. Mas que o mundo possa saber que eu amo o Pai, e como o Pai me deu mandamento, eu também, levantei-me, deixe-nos ir daí. João 14. Profundamente impressionados com estas palavras, os discípulos surgem, e, após o hino de ação de graças ter sido dito, eles acompanham Jesus ao Monte Olivete. Continua as suas instruções à medida que avançam. Ele aproveita a ocasião da sua passagem por uma videira para falar do efeito produzido pela graça divina na alma do homem. Eu sou a verdadeira videira, diz ele, e o meu Pai é o marido. Cada ramo em mim, que ouve não fruta, ele vai levar, e cada um que dá frutos, vai purgá-lo, para que possa trazer mais frutos. Acato-me eu em ti. Como o ramo não pode dar frutos de si mesmo, a menos que se agueie na videira, então você também não pode, a menos que se agueça em mim. Eu sou a videira, tu és os ramos, ele que se mantém em mim, e eu nele, o mesmo dado de muitos frutos, porque sem mim não podes fazer nada. Se alguém não se conformar comigo, será lançado como um ramo, e murchará, e eles o reunirão, e o atirarão para o fogo, e ele queimará. Não me escolheu, mas escolhi-o, e nomeei-o, que devia ir, e deve dar frutos, e a sua fruta deve permanecer. João 15. Ele fala-lhes das perseguições que os esperam, e do ódio que o mundo lhes terá. Ele renova a promessa que lhes tinha feito do Espírito Santo, o Consolador, e diz-lhes que é a seu favor que ele próprio os deixe. Assegura-lhes que obterão o que pedirem ao Pai em seu nome. O Pai, acrescenta, ama-te porque me amaste, e acreditaste que eu saí de Deus. Saí do Pai, e vim para o mundo, mais uma vez deixo o mundo, e vou ter com o Pai. Os discípulos dizem-lhe, agora sabemos que tu sabes todas as coisas, e tu não precisas que nenhum homem te pergunte. Com isto acreditamos que tu comeses de Deus. Agora acreditas? Respondeu Jesus, eis. A hora chega, e agora chega, que você será espalhado cada homem para o seu próprio, e me deixará em paz. João 16. Tudo o que me escandalizará esta noite, pois está escrito, atacarei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas.
Mas depois de eu ser ressuscitado novamente, irei antes de vocês para a Galiléia. Mateus 26, 31 a 32. Pedro volta a protestar para que seja fiel ao seu mestre. O resto pode abandoná-lo, se quiserem, mas ele vai mantê-lo com ele até o último. Eu deveria, de facto, ser assim, pois ele recebeu muito mais de Jesus do que os outros têm. Mas ele é novamente humilhado por ser informado da sua queda rápida. Jesus, em seguida, calmamente erguendo os olhos para o céu, diz: Pai, a hora chegou, glorificar o teu filho, que o teu filho pode glorificar-te. Terminei o trabalho que me deu para fazer, manifestei o teu nome aos homens que me deste. Eles sabem que eu saí de ti, e eles acreditaram que tu me mandaste. Rezo por eles, não rezo pelo mundo. E agora não estou no mundo, e estes estão no mundo, e venho a você. Santo Padre, mantê-los em teu nome, a quem me deste, que eles podem ser um, como nós também somos. Enquanto estive com eles, guardei-os em teu nome. Aqueles a quem me deste, mantive-me. E nenhum deles está perdido, mas o filho da perdição, que as escrituras possam ser cumpridas. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo odiava-os, porque não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não rezo para que os tires do mundo, mas que os mantenhas afastados do mal. Não só por eles rezo, mas também por eles que, através da sua palavra, acreditarão em mim, que todos possam ser um, como tu. Padre, primeiro em mim, e eu em ti, que eles também podem ser um em nós, que o mundo pode saber, que tu me mandas. Padre, o que está a fazer? Eu vou, que onde eu estou, eles também, a quem tu me deste, pode estar comigo, que possam ver a glória que me deste, porque tu me amaste antes da criação do mundo. Apenas, Padre, o mundo não me conhece, mas eu tenho te conhecido, e estes têm sabido que tu tem me enviado. E eu dei a conhecer-lhes o teu nome, e vou dar a conhecer, que o amor, com o qual tu me amaste, pode estar neles, e eu neles. João 17. Tais são os derrames do amor coração de nosso Jesus, enquanto ele cruza o riacho Cedron, e ascende, com os seus discípulos, o Monte das Oliveiras. Tendo chegado até Getsemane, ele vai para um jardim, para onde muitas vezes tinha conduzido seus apóstolos e repousado lá com eles. De repente, a sua alma é dominada pela dor, sua natureza humana experimenta, por assim dizer, uma suspensão dessa beatitude, que resulta da sua união com a divindade. Esta sua humanidade será apoiada interiormente, mesmo até o último momento da sua paixão, mas deve suportar tudo o que é possível para suportar. Jesus sente uma tristeza tão intensa, que a própria presença dos seus discípulos é insuportável, deixa-os, levando com ela apenas Pedro, Tiago e João, que, pouco tempo antes, tinham sido testemunhas da sua gloriosa transfiguração, mostraram maior coragem do que os outros, quando virem o seu divino mestre nas mãos dos seus inimigos. As suas palavras mostram-lhes a mudança repentina que lhe aconteceu. Aquele cuja linguagem era, alguns momentos antes, tão calma, o seu olhar tão sereno, e o seu tom de voz tão doce, agora diz-lhes: a minha alma é triste até a morte, fica aqui e observa-te comigo. Mateus 26, 38. Ele os deixa, e vai para uma gruta, que fica a cerca de um passo de pedra. Até hoje existe, perpetuando a memória do terrível acontecimento. Lá faz o nosso Jesus prostrar-se, e reza, dizendo: Pai, todas as coisas são possíveis para si. Remova este cálice de mim, mas não o que eu vou fazer, cabane que tu murchas. Marca 14:36. Enquanto reza, um suor de sangue flui do seu corpo e banha o chão. Não é apenas um desmaio, é uma agonia, que ele sofre. Deus envia ajuda para a sua armação afundada, e é um anjo que é confiado ao escritório. Jesus é tratado como o homem, sua humanidade, esgotada como está, é não receber outra ajuda sensata que não a que agora é trazida por um anjo, que a tradição afirma ter sido Gabriel, até que ele levanta-se, e volta a aceitar o cálice preparado para ele. Mas que cálice, todas as dores que o corpo e a alma podem sofrer, os pecados de todo o mundo tomaram sobre si mesmo, e gritando vingança contra ele, a ingratidão dos homens, muitos dos quais tornarão o seu sacrifício inútil. Jesus tem de aceitar tudo isto, e no momento em que parece ser deixado a sua natureza humana, o poder da divindade, que está nele, apoia-o, mas isso não impede de sentir todos os sofrimentos, assim como se tivesse sido um mero homem. Ele começa a sua oração pedindo, que o cálice pode ser tirado dele, termina dizendo ao seu Pai: não a minha vontade, mas a tua fez. Lucas 22:42. Jesus ergue-se então,
deixando a terra coberta com o sangue da sua agonia, é o primeiro derramamento de sangue da sua paixão. Ele vai aos seus 3 discípulos, e, encontrando-os a dormir, diz-lhes: o quê? Não podias ver uma hora comigo? Mateus 26:40. Este foi o início dessa característica dos seus sofrimentos, que consiste em ser abandonado. Ele volta 2 vezes para a gruta, e repete a sua triste, mas submissa, oração. Por 2 vezes regressa aos seus discípulos, a quem tinha pedido para assistir perto dele, mas, em cada momento, encontra-os a dormir. E finalmente, ele fala com eles, dizendo: durma-vos agora, e descanse. Eis que a hora está à mão, e o Filho do Homem será traído nas mãos dos pecadores. Em seguida, retomando a energia da sua coragem divina, acrescenta: levante-se. Deixe-nos ir. Eis que ela está à mão que vai trair-me. Mateus 26:45-46. Enquanto falam estas últimas palavras, um numeroso corpo de homens armados entram no jardim com tochas nas mãos. Judas está na cabeça deles. A traição é feita por uma profanação do sinal de amizade. Judas, Judas, doste tu traz o Filho do Homem com um beijo. Lucas 22:48. Estas palavras penetrantes deviam ter feito o traidor atirar-se aos pés do seu mestre, e pedir perdão, mas era tarde demais, temia os soldados. Mas os servos do sumo sacerdote não podem pôr as mãos em Jesus, a menos que ele, a sua vítima, lhes permita fazê-lo. Com uma única palavra, lança-os prostrado no chão. Então, permitindo-lhes erguerem-se, ele diz-lhes, com toda a majestade de um rei: se me procurares, deixa que estes vão pelo seu caminho. Estás a sair, como foi contra um ladrão, com espadas e tacos. Quando estava diariamente contigo no templo, não esticaste as mãos contra mim, mas esta é a tua hora, e o poder das trevas. Depois, voltando-se para Pedro, que tinha desenhado e usado a sua espada, ele diz-lhe: pensa tu, que não posso perguntar ao meu pai, e ele vai dar-me atualmente 12 legiões de anjos. Como então as escrituras devem ser cumpridas? João 18:8, Lucas 22:52-53, Mateus 26:53-54. E agora, Jesus permite-se ser conduzido. Então, os seus apóstolos fogem com medo. Pedro e outro discípulo seguem-no, mas o mais longe que puderem. Os soldados lideram Jesus pela mesma estrada, ao longo da qual tinha passado no domingo anterior, quando o povo o conheceu, com ramos de palma e oliveiras nas mãos. Atravessam o riacho Cedron, e há uma tradição da igreja de Jerusalém, que os soldados ao passarem a ponte, atiraram Jesus para a água. Assim foi cumprida a profecia de Davi: ele beberá da torrente no caminho. Salmo 109:7. Chegam às muralhas da cidade. O portão está aberto, e o prisioneiro divino entra. É noite, e os habitantes não sabem o crime que foi cometido. Só no dia seguinte é que aprenderão que Jesus de Nazaré, o grande profeta, caiu nas mãos dos sacerdotes chefes e fariseus. A noite é muito avançada, mas muitas horas devem decorrer antes do amanhecer do dia. Os inimigos de Jesus arranjaram maneira de levá-lo, de manhã, a Pôncio Pilatos, e acusá-lo de ser um perturbador da paz, mas, entretanto, pretendem condená-lo como culpado em questões de religião. O tribunal tem autoridade para julgar em casos desta natureza, só que não podem condenar à morte a um culpado. Quão culpados pode prová-lo? Eles, consequentemente, apressam Jesus para Anas, o sogro do sumo sacerdote Caifás. Aqui está o primeiro exame. Estes homens sedentos de sangue passaram estas horas em ansiedade sem dormir. Contaram os minutos desde a partida dos seus lacaios para o Monte Olivete. Não tem dúvidas de que o seu enredo será bem sucedido. E finalmente, a vítima deles é trazida perante eles, e ela não escapará à sua vingança. Aqui vamos interromper a nossa história da paixão, até que o amanhã nos traga a hora solene, quando o grande mistério da nossa instrução e salvação foi realizado. Que dia é este que temos passado? Que cheio de amor de Jesus! Ele deu-nos o seu corpo e sangue para ser a nossa comida, instituiu o sacerdócio do Novo Testamento, ele derramou sobre o mundo as instruções sublimes do seu amor-coração. Vimos-lo a lutar com sentimentos de fraqueza humana, como ele viu o cálice da paixão que estava preparado para ele, mas triunfou sobre todos, a fim de nos salvar. Vimos-lo traído, enraizado e levado prisioneiro à cidade santa, para consumar o seu sacrifício. Vamos adorar e amar este Jesus,
que poderia ter nos salvo por um menor de todas estas humilhações, mas cujo amor por nós não estava satisfeito a menos que bebesse, aos próprios dregs, o cálice que ele tinha aceitado do seu pai. Igual, 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 igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Próspero Guaranger.